Olá, sejam muito bem-vindos ao Scopocast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. Nosso assunto de hoje é transformação digital nas empresas. A transformação digital já não é um assunto tão distante do nosso dia a dia, e quem pensar que esse tema é para o futuro pode estar enganado. Esse movimento já começou, e quem não aderir pode ficar para trás. E justamente para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, estou aqui com dois convidados. O Christian Ganzert, que é professor, pesquisador e gestor de negócios na Axis, e a Rebeca Cunha, que é empreendedora serial na Rebeca Cunha Centro de Inovação e Tecnologia. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Rebeca. Oi, Léo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que eu gosto tanto. Obrigado, Christian, pela participação. Obrigado pelo convite, Leonardo. Estamos aqui. Vamos ver o que eu vou poder contribuir aí. Vamos nessa. Bom, pessoal, para começar, logo de cara, eu gostaria de entender um pouquinho a visão de vocês do que é a transformação digital. Se você puder começar um pouquinho, Christian. Bem, meu olhar sobre a transformação digital, ele vem de uma experiência acadêmica, uma experiência profissional, né? Eu trabalho hoje para a Axis, uma multinacional da área de inteligência documental, e a gente trabalha em projetos de transformação digital em diversas empresas. Hoje eu estou alocado no departamento de marketing da empresa, mas essa empresa, ela adquiriu uma empresa que eu fui o cofundador, onde trabalhávamos também em transformação digital, e eu era o gestor geral da organização. E hoje eu ocupo uma posição executiva especificamente na área comercial e de marketing. Mas na academia, eu trabalho com economia política da informação e já venho há muito tempo trabalhando com conteúdos relacionados à transformação digital e à mudança de cultura organizacional a partir da mudança de paradigma da tecnologia da informação. Meu entendimento, a transformação digital, ela passa não só pela forma como as pessoas desenvolvem cada uma das etapas dos seus processos de transformação dentro das organizações, mas também como elas operacionalizam diversas das coisas que elas fazem durante a vida, né, a vida privada. Então, de certa forma, existe uma transformação diagonal quando a gente fala no âmbito da incorporação de elementos digitais na vida das pessoas. Rebeca, por que ela é tão importante e por que hoje estamos ouvindo falar tanto sobre transformação digital? Na minha experiência com transformação digital, aí na parte de consultoria, né, com empresas, principalmente no ambiente de startups e empresas um pouco tradicionais que querem modificar o modelo que elas atuam atualmente. A transformação, ela é, de maneira resumida, muito importante para que você consiga resistir ao tempo, para que o seu negócio mantenha ativo aí a longo prazo, né? Para que você não tenha uma ideia que fique obsoleta. Então, de maneira bem básica e bem simples, a transformação digital ela é muito importante para que você consiga, a longo prazo, manter o modelo do teu negócio ativo, que você consiga otimizar todos os processos que existem dentro da sua empresa e que você consiga continuar impactando e melhorando continuamente a experiência do seu cliente. Porque, no final das contas, o impacto da tecnologia influencia diretamente as pessoas, e pessoas tanto do lado de colaboradores quanto do lado de clientes. Então, a importância da transformação digital nesse sentido, e de maneira bem resumida, é esse. Vocês acreditam que apenas empresas de tecnologia que podem sofrer essa transformação digital, ou toda empresa conseguiria passar ou deve passar realmente pela essa transformação? É necessário passar por essa transformação digital? Não, eu acho que, na verdade, é uma coisa que até capa só da cercania das empresas, né? Na verdade, a nossa vida sofreu a transformação digital a partir da década de 70, quando você começa a ter a incorporação do computador pessoal na vida das pessoas.
finalzinho da década de 70, você começa a ver as pessoas mudarem o paradigma de relacionamento com seus artefatos produtivos, todo tipo de material que eles utilizam para produzir conhecimento. A transformação digital, ela vem até antes disso, quando modifica a relação que o ser humano começa a ter com a informação. Logicamente, isso vai perpassar a barreira das organizações, mesmo porque, trata-se tudo de um organismo um sistema complexo, e as organizações vão se aproveitar dessas novas tecnologias para poder incrementar a sua produtividade, para incrementar a possibilidade de comunicação com as pessoas. Então, não se trata apenas de falar, só as empresas de tecnologia vão passar por isso. Não, na verdade, a sociedade como um todo passa pela transformação digital. Nós não completamos esse ciclo de transformação, ainda estamos numa fase onde muita coisa está sendo desenvolvida. Eu diria que não tem como escapar disso, não tem como voltar atrás. Hoje, o aparato técnico informacional é uma continuidade daquilo que nós entendemos como ser humano. Hoje a gente não fala mais de hardware e software, a gente fala do wetware também, ou seja, você tem uma componente biológica ligada a esse aparato comunicacional, que é o homem em si, e todas as derivações dessa reunião de tecnologias. E, de certa forma, não precisa nem chegar tão longe para definir isso, basta ver que todas as outras organizações hoje sofrem ou necessitam de algum tipo de incremento do seu escopo operacional de recursos de tecnologia da informação. Então, ela vem para ficar e, lógico, não está só na pasta das empresas que lidam com tecnologia, está na pasta de todo tipo de organização ou indivíduo que interaja socialmente, tá? Você até mencionou essa questão de estar envolvido realmente na parte da vida, realmente das pessoas, como isso interfere na nossa vida e como não tem como fugir. Porém, a gente acaba vendo muito ainda algumas empresas muito relutantes, em adquirir ou até mesmo começar a colocar tecnologia ou acreditar, confiar ali na parte de tecnologia. Principalmente a gente aqui do interior acaba vendo um pouco isso ser um pouco mais devagar. Rebeca, quais são as vantagens e os benefícios que a transformação digital pode trazer para uma empresa? As vantagens e os benefícios são variados, vou enumerar alguns aqui, mas a primeira coisa que eu gostaria de já deixar claro para que traga benefícios e que realmente tenha aí uma vantagem competitiva, é interessante que, a partir do momento que você decidiu que na sua empresa você tem que aderir ao digital, não só por questão de moda ou não só pela questão de necessidade, mas porque você tem um propósito maior ali para cumprir a longo prazo e quer impactar pessoas, de maneira positiva, é interessante que você pense na estrutura de como tem que ficar a cultura das pessoas que estão diretamente ligadas com você ali na sua empresa, no seu negócio, ou quando você está ofertando consultoria para um ambiente organizacional, alguma empresa, seja de pequeno ou médio porte ou grande porte, você pensar que a cultura ela é muito importante. A partir do momento que você pensa na cultura e que as pessoas elas estão engajadas e estão ali sendo parte desse acontecimento, então a partir desse momento você consegue enumerar alguns benefícios que podem ocorrer aí com o uso da tecnologia e com o processo de transformação digital. A gente fala muito sobre otimização de processo, Otimizar processo é uma coisa assim maravilhosa quando você insere tecnologia de maneira bem planejada, de maneira onde você já analisou os riscos envolvidos e quando você está utilizando de maneira bem estratégica. Então, os processos, tanto internos quanto externos de uma empresa, eles podem ser otimizados. E se a gente for dar alguns exemplos simples, eu posso melhorar, trazer benefícios aí para um atendimento de multicanal, eu posso estar mais disponível, e de mais fácil acesso para que o cliente me encontre. Eu posso estar num ambiente onde eu consigo ter uma interação, independente que seja um modelo híbrido de trabalho ou um trabalho remoto, onde as pessoas consigam interagir de uma forma mais adequada e consigam ter uma comunicação mais consistente. Então, a partir do momento que você coloca a transformação digital nos processos da empresa, você pode trazer muitos benefícios e vantagens competitivas. Internamente, a gestão ficar mais fácil de ser vista, identificada e melhorada em vários aspectos, tanto quanto pessoas, quanto de projetos, tanto da parte tecnológica ou de processos que eram mais manuais. Você consegue também ter um atendimento mais personalizado. Quando eu coloco ali à disposição do meu cliente também, que ele pode entrar em contato comigo, por onde ele achar mais confortável,
significa que ele vai se sentir também mais bem amparado. Então, eu já estou causando uma melhor experiência. Outro benefício que consegue trazer com a transformação de uma maneira, né, adequada. Se você faz bem planejado, você consegue causar uma experiência super significativa ali, bem importante para o seu cliente também. E o foco principal, principalmente das empresas que me procuram hoje em dia, é como impactar o cliente de uma forma positiva e como fazer esse passo de sair do físico para o digital sem causar um dano gigantesco ou sem causar uma experiência que seja ruim. Então, de benefício principal, principalmente nos últimos 2 anos das empresas que eu atendi, o que a gente conseguiu identificar ali dos principais indicadores foi a melhoria da experiência do usuário, a qualidade do atendimento, a centralização do canal de comunicação. A partir do momento que você utiliza uma comunicação integrada e que você tem meios tecnológicos para auxiliar isso, você vê tanto a equipe, né, que está lidando ali com a parte comercial, quanto a equipe que está na parte de sustentação, manutenção, tendo uma visão mais clara dos objetivos da empresa e também de todo o propósito. Então, existem vários benefícios, mas, claro, pontuando novamente, precisa ser feito da forma correta, adequada à realidade da empresa, inserindo todos os participantes e atores, né, desse processo. Então, aí, clientes, colaboradores, alta gestão, independente do nível deles, então todo mundo tem que fazer parte do processo para que realmente tenham benefícios e vantagens aí competitivas a longo prazo. Você comentou dessa questão até dos processos, a gente vai falar um pouquinho mais também disso daqui a pouco, mas eu queria saber, a transformação digital, ele pode ser encarado como um projeto dentro de uma empresa, onde ele vai ter um início, meio e fim, ou ele é algo que realmente é constante e evolutivo? A transformação digital não é uma coisa que você pode considerar que tem início, meio e fim. É até engraçado falar sobre isso, porque como que você pode prever que, eu não vou falar nem 5 anos, porque 5 anos é muito tempo, vamos colocar daqui a 1 ano que não vai aparecer alguma coisa que transforme a realidade e o comportamento do seu cliente que você não tenha que se adequar. Então, se o seu processo de transformação inicialmente durou 6 meses, significa que 6 meses depois você já está obsoleto em alguma coisa e vai precisar melhorar. Então, o processo de transformação digital é como se fosse contínuo, tá? Então, mas aí não exatamente o processo de transformação, mas o objetivo final, que é da experiência do cliente. Então, você precisa sempre pensar em melhoria contínua. Rebeca, como que você vai fazer isso para pensar em melhoria contínua? Você tem que estar aberto e entender que na vida, independente da idade que você tem, independente da quantidade de tempo de experiência e do nicho do seu negócio, você precisa estar sempre aprendendo alguma coisa nova. E cada dia que passa, existe algo novo para que a gente consiga aplicar dentro do nosso negócio para poder trazer uma novidade, poder fazer ali algum impacto positivo. Isso seja dentro da empresa ou fora da empresa. Então, partindo do pressuposto que a educação tem que ser continuada, então fica mais simples para você pensar que o processo de utilizar, né, tecnologias para uma melhoria contínua, ele não tem fim. Não tem fim porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos. A gente tem até alguns especialistas no mercado e várias empresas que trabalham aí com predições e análises mercadológicas sensacionais, mas o comportamento humano, ele vai pender para que tenha variedades e variações assim incríveis de acordo com o que tiver o novo produto disponível. E a gente vem acompanhando isso com Uber, Netflix, Spotify. Eu sou da época que eu usava disquete. Quando eu era novinho, que eu tinha o meu primeiro computador, eu usava disquete. É inconcebível hoje pensar que você utilizou um disquete, né? Hoje, às vezes, as pessoas passam por você e perguntam, você tem um pendrive? Não, eu não tenho pendrive. Tudo que é meu tá na nuvem. Sabe? Então, o comportamento da gente vem sendo alterado ao longo do tempo e ele vai continuar sendo alterado porque as facilidades são enormes, o acesso à informação é enorme e cada vez mais a gente vai ter aí dispositivos que vão nos auxiliar a melhorar, maximizar e otimizar processos, empenho e interações. Então, não, a transformação digital ela não tem início, meio e fim, ela é contínua e você sempre tem que buscar a melhoria contínua para trazer impacto positivo dentro e fora da empresa. Christian, essa questão até da experiência de vocês, de ter trabalhado já tanto dentro da empresa
quanto atendendo outras empresas, como na prática, como funciona esse processo da transformação digital? Como vocês encontram as empresas hoje, né? E como vocês iniciam esse processo? Tem análises, tem realmente uma metodologia, tem um processo? Como funciona na prática? Olha, Léo, todo tipo de atendimento a uma empresa onde você desconhece quais são os processos típicos da empresa, deve iniciar uma instrução prévia, né, de como todo o projeto deveria acontecer e, inicialmente, deve-se mapear quais são os projetos que são tipificados nessa empresa. Muitas vezes a empresa nem tem seus processos mapeados, né? Então, o mapeamento dos processos da empresa faz com que a gente tenha uma visão, pelo menos superficial, daquilo que acontece no core business da empresa e para cada um dos processos que vão dar apoio a esse core business. No segundo ponto, você precisa identificar quais são os indicadores e onde eles estão colocados, e se não existem indicadores de performance que garantam que você tenha, pelo menos, algum nível de controle da operação, você precisa desenvolver ao longo do projeto para poder entender onde são as áreas da empresa que podem ser modificadas em termos de melhorias dos próprios processos. E a introdução de todo tipo de artefato digital deve partir de uma análise de benefício e custo. Assim como todo projeto que uma empresa vai utilizar, os projetos de transformação digital, eles também precisam ser considerados em função de seus custos e em função dos objetivos diretos. Esses objetivos e custos, eles são estimados a partir dos indicadores que são estudados na fase do mapeamento e, na sequência, são levantadas as oportunidades de melhoria, que são projetos típicos que vão participar de um programa de transformação da empresa. Lógico que isso que eu estou falando é quando uma empresa bate na tua porta solicitando um serviço de consultoria, um serviço de reestruturação para entrada numa nova realidade digital. Muitas vezes essa realidade já existe na empresa, você está apenas transformando alguns itens ou tentando melhorar alguma coisa que a empresa já tem. O fato é que hoje as maiores empresas, elas já possuem departamentos que tomam conta dessa transformação contínua da organização e que estão bastante atentas àquilo que é a mudança de paradigma funcional das organizações com a introdução de novas tecnologias. Como a Rebeca falou, as tecnologias elas não param de avançar, né? Então, você tem novos métodos de relação com os clientes, novos métodos de operação em todos os setores, emergindo a todo tempo. Por quê? Por conta da concorrência. Hoje nós vivemos num mundo integrado por conta dos novos meios de comunicação, então eu consigo fazer negócios com qualquer parte do mundo a partir aqui do meu terminal, do meu computador ou do meu celular, o que significa dizer que eu não tenho só concorrendo comigo o cara que é meu vizinho, eu tenho agora concorrendo comigo, principalmente naqueles mercados que não são tão sensíveis à distância física, eu tenho concorrendo comigo gente do mundo inteiro. Então, eu preciso sempre melhorar o benefício percebido pelo meu cliente em relação ao que eu estou entregando. E, para tal, eu preciso melhorar os meus processos, eu preciso incorporar as melhores tecnologias para que eu consiga contribuir com o aumento de performance do meu produto ou do meu serviço, para que eu possa competir de uma maneira que o meu cliente venha optar pelo meu produto e não pelo produto do meu concorrente, que agora está no mundo todo. Então, o que acontece é que, mais do que apenas transformadora, a tecnologia ela serve como uma ferramenta de impulsionamento dessa competitividade que eu preciso me reestruturar em termos dos meus processos para acompanhar essa tecnologia, tá? Para fornecer mais valor. E quando a gente fala de empresas de tecnologia, elas estão sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Então, elas inovam para poder gerar benefícios para os seus clientes consumidores de tecnologia e, ao mesmo tempo, elas precisam continuar inovando, porque elas inovaram, alguém vai inovar em cima da inovação dela e ela precisa estar na frente no próximo ciclo de descobertas. Só observar, né, o quanto nós avançamos em termos tecnológicos, principalmente quando a gente fala de tecnologia da informação, nos últimos 20 anos. Avançamos mais do que em toda a história da humanidade. Nos últimos 50 anos, nós avançamos em produção do conhecimento e informação mais do que os outros 10 mil anos de história da humanidade. É algo absurdo que nós vemos nos dias de hoje, e pensar que a organização pode passar incólume pela transformação digital é algo que, com certeza, vai incorrer em erro.
Então, basicamente, quando a organização vem te procurar para desenvolver, isso no caso de uma consultoria, tá? Não é muito bem o que hoje a nossa empresa faz, mas quando a empresa vem te procurar, eu já trabalhei com consultoria direta de transformação, já atendi projetos como seguradoras, projetos da própria Bolsa de Valores aqui do Brasil. Quando eles vêm nos procurar para instituir projetos de alteração, usualmente você já vai conversar diretamente com o departamento que entende a necessidade dessas transformações e que vai precisar, muitas vezes, de mais braço, porque a consciência de que você precisa mudar, ela já está presente nas grandes organizações. Infelizmente, nas médias organizações, nas pequenas organizações, você ainda não tem, como você mesmo, Leonardo, acabou de dizer há pouco, você ainda não tem uma cultura instituída para a transformação digital. Mas isso é questão de tempo. Hoje, a minha avó, ela tem um WhatsApp. Então, quando você vê uma pessoa com 80 anos de idade usando um mecanismo de comunicação oriundo dessa nova era digital, a gente consegue entender que isso já permeou toda a nossa civilização e não tem como escapar. Se você quer produzir e manter-se produtivo e competitivo, você tem que entrar nesse novo modelo de comunicação, nesse novo modelo de produção. Aproveitando, Christian, você mencionou aí a questão do mapeamento, também algumas coisas em relação às áreas dentro de uma empresa. É muito comum a gente ver, em muitas empresas já tem a área de TI, né? A famosa área de TI que está ali talvez desenvolvendo algumas coisas, utilizando alguns softwares, mas a transformação digital me parece que é algo bem maior. Tem que ter um objetivo ali da empresa. A minha dúvida é se é isso mesmo, e se faz sentido fazer a transformação digital em uma área específica dentro da empresa ou não. É algo que realmente precisa ser o todo. Igual você mencionou, a parte dos indicadores, ter um objetivo maior ali da empresa para poder entender se a tecnologia, qual tecnologia vai ser utilizada, por quê, se vai chegar até o cliente ou não. Enfim, é mais fácil, na verdade, quando tem uma área de TI já dentro da empresa e se é possível atacar uma área específica. Usualmente, as grandes corporações que não trabalham tecnologia em específico, elas possuem um destacamento de TI que lida como administradores de contratos. Existe até uma área, um destacamento dentro da área de TI, que é uma área de suporte para aqueles softwares que eles contratam e para aqueles sistemas que eles contratam de terceiros. Então, nas grandes organizações, é muito raro hoje você ver software próprio. E quando tem software próprio, usualmente acaba ocorrendo um spin-off para poder tratar disso de uma maneira de apoio para a organização. Complementando esse apontamento e respondendo a sua questão, na verdade, nenhuma adoção de tecnologia em local algum, não só na organização, como em qualquer instância, vai funcionar se você não tiver um aculturamento, se você não tiver uma internalização da necessidade de mudança para cada um dos participantes. Então, não adianta eu instituir um departamento de tecnologia, um departamento de processos, um departamento de projetos dentro da organização, se as pessoas não conseguirem internalizar a própria perspectiva do negócio em função dos processos, em função da tecnologia, em função dos projetos. As pessoas precisam passar a pensar de uma maneira mais sistêmica em relação à mudança para que realmente funcione qualquer tipo de introdução de tecnologia, qualquer tipo de esforço que a organização venha a despender para poder chegar a um momento melhor na sua trajetória. Enfim, todo tipo de iniciativa dentro das organizações precisa ganhar o apoio das pessoas. Então, as pessoas continuam sendo alvo de qualquer intento de gestão da mudança. Quando a gente fala de gestão da mudança dentro das organizações e a transformação digital está dentro desse escopo, nós não estamos falando apenas de mudar as ferramentas, não estamos falando apenas de mudar a maneira como os produtos são feitos, ou mesmo a perspectiva de qual tipo de valor a empresa vai entregar. A gente especificamente está falando, no maior volume de elementos que compõem esse pensamento, de alterar a forma como as pessoas veem o que elas fazem, como as pessoas veem a relação que elas têm com a empresa e a relação que a empresa tem com o ambiente. Então, se você não muda o pensamento das pessoas, se você não muda a cultura e a forma como elas interagem na organização, não adianta. Nenhum tipo de técnica que você vá colocar vai resultar em nada. Eu já vi organizações que funcionam muito bem em termos tecnológicos sem um departamento de TI ou com todo o seu destacamento de TI terceirizado e gerido por um departamento de contratos, tá? E organizações de volume considerável, com receitas consideráveis. Assim como eu já vi organizações que têm instituídas
mudanças frequentes no seu comportamento sem um departamento de processos, sem um departamento específico para tomar conta dessa mudança. Por quê? Porque todo mundo pensa da mesma forma e todo mundo já está adaptado a essa realidade da mudança. Ao passo que isso é mais comum nas organizações de médio porte, eu já vi grandes organizações que têm lá o seu destacamento de TI, o destacamento de processos, o destacamento de projetos, até um destacamento de governança e estratégia, e não conseguem se adequar às mudanças ambientais, não conseguem adotar tecnologias que façam com que essa organização consiga atingir um novo nível de performance dos seus processos. O que significa dizer que é muito variada a base de exemplos que a gente vai encontrar para poder te dizer se é necessário ou não ter um destacamento de TI dentro da organização para implementar transformação digital. Na verdade, tudo vai depender da cultura da organização, de como as pessoas que estão lá dentro pensam e interpretam as coisas que a organização faz e como ela se relaciona com o seu ambiente. Aproveitando que você pegou esse gancho, né, da questão da cultura e do comportamento também das pessoas, Rebeca, eu queria entender um pouquinho se vocês, como pessoas que já atuaram na parte de transformação digital, se vocês chegam nessa etapa mesmo de tentar aprimorar, melhorar a cultura dentro de uma empresa e qual que é o impacto da transformação digital na parte estratégica da empresa, se isso realmente acaba interferindo, se acaba tendo algum tipo de impacto na parte de gestão, até mesmo de negócio, nas decisões, né, de negócio da empresa. E quais são as áreas que são mais impactadas quando está se aplicando, na verdade, a transformação digital? Olha, das experiências que eu já tive, Léo, sim, é uma coisa que você tem que fazer, não sei se todos os consultores que atuam nessa área fazem, mas a nossa abordagem aqui, sim, é trabalhar essa parte de cultura da empresa também. Existem treinamentos, workshops, iniciativas que são feitas em conjunto com a empresa que está contratando o serviço para que a gente consiga trazer um pouco mais de informação para as pessoas. E a primeira coisa, tá, que é uma das mais importantes, pelo menos das consultorias que eu já prestei, construir uma mentalidade digital. Rebeca, como construir uma mentalidade digital? Através de incentivos, treinamentos, falando sobre a importância da comunicação, falar sobre a tecnologia da informação e tentar quebrar o medo das pessoas. Porque, assim, falando de grandes organizações, sensacional, vai ter gente para todo lado para fazer todo tipo de coisa. Agora, quando você está falando de uma empresa, né, de pequeno e médio porte, o nível de organização dessas empresas nem sempre vai ser o modelo ideal. Nem sempre vai ter setor para cuidar de todas as áreas em específico. Nem sempre vai ter gestão em cada área da empresa. Às vezes, se você estiver falando de uma empresa pequena, o fundador, a fundadora acaba sendo o comercial, acaba sendo o marketing, acaba sendo a gestão de projetos, a parte do financeiro, tudo junto. Então, sim, existem várias iniciativas que são feitas, principalmente no momento da consultoria, e é um dos primeiros passos, que é você trabalhar a mentalidade digital e trabalhar um pouco, né, da cultura das pessoas dentro da empresa. Não é fácil, como o Christian já comentou, se as pessoas não forem aderentes a essa mudança, a essa transformação, dificilmente vai funcionar de maneira clara, consistente e constante. Então, é interessante que se trabalhe, sim, a parte de cultura das empresas. Existem alguns cases que eu consegui acompanhar e participar de pessoas próximas e de algumas consultorias que eu prestei agora, nesse período de pandemia, de empresas pequenas que atuam aí no ramo de calçados, alimentação, que elas tinham um modelo físico e foram totalmente para o digital. Identificaram que se mantivessem no modelo físico, elas não iriam aguentar ao longo do prazo do tempo. Tiveram algumas pessoas que fecharam, por exemplo, com 2 meses, que o comércio ficou fechado agora no processo de pandemia.
Então, assim, quando você está falando de pequenas empresas, né, empresas ali de médio porte, pequeno porte, não existe recurso suficiente na maioria dessas empresas que estão aí movimentando a nossa economia, não existe recurso suficiente para se manter ativa a longo prazo e, às vezes, para fazer um grande investimento em transformação digital ou esperar que seja realmente feita toda uma consultoria para realmente mudar todas as áreas para aí começar a agir. Não, às vezes eles têm que começar a agir antes de passar pela transformação e o modelo de negócio muda totalmente. Se você estiver falando de empresas do nível startup, que é muito comum aqui no ambiente que a gente trabalha, o nosso modelo de negócio ele sofre muitas alterações. Então, assim, a gente começa com uma ideia e no meio do caminho descobre que aquela ideia não era uma ideia tão boa, passa por validação, a validação fala que outro caminho que você tem que seguir, e como você não tem recurso financeiro, né, suficiente para perseguir uma ideia inicial, você acaba pivotando várias vezes e ajustando. Então, sim, o modelo de negócio ele sofre muita alteração por causa das tendências tecnológicas, por causa da transformação digital, e isso impacta muito as pequenas e médias empresas. Mas são as empresas que conseguem mais ter o efeito camaleão. Por quê? Porque elas têm uma proximidade maior com os clientes, elas têm uma quantidade menor de pessoas e os processos não são inteiramente definidos, não existe muita hierarquia, nem tanta segmentação. Então, às vezes, a alta gestão está diretamente ligada com o operacional e isso facilita um pouco para que as pessoas consigam, né, fazer ajustes e que os modelos de negócio já consigam aí, rapidamente ser modificados e testados para ver se isso vai funcionar ou não no mercado. Então, sim, os modelos de negócio são impactados. Como que a transformação digital pode impactar os colaboradores, né? Olha, existem várias áreas que são impactadas pela transformação digital. É difícil você pegar uma área específica dentro de uma empresa e dizer, vou transformar só aqui, porque aí você vai ter uma parte da equipe que vai estar passando por um processo e aderente a uma situação e a outra parte que não conversa. Então, isso provavelmente não vai funcionar. Então, todas as áreas de uma empresa são impactadas quando se decide, após um mapeamento, utilizar a tecnologia nos processos. Uma das áreas que mais sofre quando você começa a passar pelo processo de transformação digital, aí o Cristiano depois até pode complementar, caso ele tenha outra experiência, mas das experiências que eu tive, uma das áreas que mais sofre quando a gente começa o processo de transformação digital é a área comercial e de atendimento ao cliente. Existem muitas mudanças que começam a ser feitas e se elas não são mapeadas para ter o impacto correto, na fase correta, com as pessoas dentro do processo de maneira correta, o atendimento ao cliente ele sofre um impacto muito grande. Então, essa parte de transição, de que você está no modelo, principalmente físico, e passar para o digital, você tem que acompanhar esse cliente e tentar trazer o mínimo de dano possível para ele ali, para que a experiência não fique muito impactada, para que a experiência desse cliente não fique entrando em choque com a nova realidade do negócio. Então, uma das principais áreas desses pequenos e médios negócios que sofre muito impacto de transformação digital é o atendimento ao cliente. E sim, impacta também a vida do colaborador, principalmente do colaborador que estava acostumado a um modelo e um formato de trabalho e aí depois ele tem que ser aderente a um novo modelo e uma nova situação. Quando você estiver falando aí de empresas que são mais familiares, tradicionais, ou empresas que têm 30, 40 anos e que são empresas ainda pequenas, não são empresas que escalaram o suficiente, que não tiveram um alcance tão grande, mas que vêm se mantendo aí com estrutura familiar, são empresas que têm um impacto muito grande, principalmente nos colaboradores. Porque você vai ter aí bastante gente que já está acostumada a trabalhar com um modelo antigo por bastante tempo. E aí chega o consultor da transformação digital, é como se fosse, né, o apocalipse dentro da empresa que é tradicional e da empresa que tem uma estrutura familiar. Porque a pessoa chega, o consultor chega, a consultora chega para propor inovações e melhorias. Claro que na maioria das vezes vai estar aderente aos propósitos e à realidade da empresa, só que nem sempre o que o colaborador enxerga é o que a alta gestão enxerga, é o que quem está ali na coordenação enxerga. Então, sim, o colaborador ele sofre um impacto, nem sempre é positivo, e nesse processo de transformação digital, às vezes, algumas pessoas não ficam, algumas pessoas pedem para sair literalmente, porque elas não
não conseguem ser aderentes ou estavam muito acostumadas a trabalhar num modelo diferenciado e agora com mais processos organizados e com mais automação e com mais pessoas envolvidas no aspecto de melhoria contínua, nem todo mundo se adapta. Os colaboradores, eles são diretamente ligados ali e afetados nesse processo. Então, cabe a quem está liderando a equipe, a quem está ali na parte de alta gestão, tentar trazer o aculturamento, de novo a gente falando sobre isso, mas é uma realidade mesmo, trazer treinamento, aculturamento, mostrar para as pessoas benefícios, né, e o que pode acontecer a longo prazo, e isso está muito associado a mostrar um planejamento consistente para que essas pessoas entendam que a vinda da tecnologia não é para ser uma guerra, é para ser ali um meio, né, uma ferramenta que vai te auxiliar a maximizar o seu resultado e não veio para te atrapalhar. Na verdade, veio para te auxiliar e minimizar aí os danos que já existem hoje. Então, existem vários meios de você apresentar isso para os colaboradores, porque eles são diretamente afetados, mas a empresa precisa estar muito disposta, a alta gestão precisa estar muito disposta de trazer esse conhecimento, de engajar as pessoas e fazer elas participarem do processo. Aproveitando também, Christian, eu queria saber um pouquinho em relação à pandemia, falando um pouco aí do que aconteceu aqui com o coronavírus e tudo mais. Você enxerga que isso acelerou esse processo de transformação digital na parte das empresas? E qual é a sua visão em relação a isso? Se no fim da pandemia você acha que possa diminuir, voltar a diminuir, começar a ter mais o físico novamente? Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, a minha visão, na verdade eu não tenho muito uma perspectiva muito bem formada a respeito disso, mas eu me baseio nos analistas, do que eles estão dizendo desse setor. É o seguinte, o que aconteceu com a pandemia foi que houve uma demanda exacerbada por serviços digitais a partir do momento que você precisava ficar isolado, né? Você não poderia mais ter aquele contato em escritório como se tinha anteriormente, e aí acabamos a exercer algo que já acontecia na Europa há muito tempo, que é o tal do home office, né? O cara trabalha de casa utilizando seus meios digitais. A organização brasileira não estava tão preparada para esse tipo de coisa, então teve que fazer uma demanda para os produtores de tecnologia de serviços que comportassem esses novos processos totalmente à distância, né? E passando pela tecnologia da informação que temos hoje. Isso fez com que você tivesse que desenvolver mais capacidade de processamento. As nossas empresas de comunicação, telecomunicações, tiveram que expandir a sua base, todas as empresas tiveram que fazer investimento para expandir a sua capacidade. Num primeiro momento, eu acho que vocês devem ter percebido, quando tudo isso começou, como ficou um pouco mais difícil de se utilizar os recursos que nós tínhamos, cair a rede direto, era mais complicado. Agora, essas empresas começaram a se adaptar, então, sim, houve uma corrida para adaptação a essa necessidade, a essa demanda, daqueles que fazem a prestação de serviços, de meios para essa transformação digital, mas também nas empresas, principalmente em países periféricos ou em países em franco desenvolvimento, como o Brasil, onde você já não tinha instituído uma cultura de trabalho remoto. Não só o trabalho remoto, como o consumo de diversos outros tipos de produtos e serviços passaram a ser feitos mediados pela tecnologia da informação. É só olhar o desempenho de algumas empresas que já existiam, como aplicativos de entrega de alimentos, entre outros, e deixaram com que a vida fosse um pouco mais tranquila nesses tempos, né, de isolamento. Mas o que aconteceu, e eu percebo isso conversando com empresários, é que assumiu-se que existem coisas boas nesse processo. Então, os custos relativos à presença física dos funcionários, os custos relativos a deslocamento, entre outros custos associados a trabalhar de maneira presencial, foram reduzidos, mitigados, e os resultados, eles continuaram aparecendo. Então, vários empresários começaram a perceber que é possível que a gente não tenha um retorno ao modelo anterior, mas sim a gente tenha uma continuidade da expansão desse modelo de atendimento remoto, de trabalho remoto, e muito provavelmente nós vamos ter um aumento dessa demanda associada à mudança de perspectiva tecnológica em diversos processos das organizações que antes dependiam da presença física. Isso já vem acontecendo, existem bases operacionais inteiras de organizações que estão sendo
desmanteladas, porque hoje se aprendeu a trabalhar de maneira remota ou com a automação de alguns processos que antes necessitavam da presença física de um operador. Você já deve perceber, a reboque disso que eu estou falando, que nós teremos uma transformação da base de trabalho por conta dessa transformação digital impulsionada pela pandemia. Isso tem duas derivações, né, que a gente consegue enxergar disso. Primeiro, é que vai mudar o perfil do emprego disponível, tá? E segundo, que sim, no primeiro momento nós vamos ter um crescimento ou pelo menos a manutenção da taxa de desemprego aos níveis que nós observamos hoje. O problema é que, com essa expansão dessas novas tecnologias, nós vamos ter uma expansão de vagas de emprego para indivíduos que já estejam qualificados para trabalhar dentro desse novo paradigma. O nosso desafio agora é qualificar todo esse pessoal que está ficando desempregado para conseguir cobrir as vagas que vão surgir a partir dessa transformação que, na minha opinião, que não é muito pensada, mas baseada hoje na opinião de demais analistas, é algo que veio para ficar, é algo que não tem como voltar. Enfim, ainda é muito incerto, a gente não sabe, principalmente quando a gente trata de um país como o Brasil, que tem questões muito complexas, tem um cenário político muito tumultuado, acho que todos vocês estão observando o que está acontecendo no país, e tudo isso acaba se desdobrando em expectativas econômicas bastante confusas. Mas no exterior eu já consigo perceber que essa mudança de modelo de trabalho já está ocorrendo e que a expansão da transformação digital, ela não tende a diminuir o ritmo. Pelo contrário, né? O meio eletrônico já vem se consolidando como o principal meio de produção dentro de qualquer área. Tá? Então, a informação hoje já é aquilo que nós produzimos e, de certa forma, que mais gera valor na nossa sociedade. E todas as outras áreas passam pelo consumo de serviços em informação e, portanto, a transformação digital ela vai ter espaço no futuro bastante garantido. Resta saber se no Brasil a gente vai conseguir chegar no mesmo patamar dos outros países ou não. Muito bom, Christian. Essa questão realmente vai acabar sendo necessária, essa capacitação, né, desses novos profissionais para poder não só entrar no mercado, mas até se manter, né, no mercado. Você mencionou também essa questão das informações, que justamente está ligado à minha próxima pergunta aqui, que é em relação a isso. Se a transformação digital ela proporciona mais dados, mais informações para a empresa. E se sim, como que isso é vantajoso, né? Como utilizar isso da melhor forma possível dentro da corporação? Com toda certeza, a transformação digital faz com que você tenha log de tudo, né? Você tem informação oriunda de todos os processos, você tem informação oriunda do meio, o que significa dizer que a partir de agora você está produzindo dados num nível espantoso. E esse dado, porque ele se transforma em informação, você precisa qualificá-lo de maneira que você possa tomar decisões a partir daqueles dados que devem ser analisados, devem ser observados em perspectiva com os objetivos da organização. Dentro desse contexto, você tem aí uma área que cresce bastante nos dias de hoje, que é a área de ciência de dados. Você tem várias posições sendo abertas nas empresas para profissionais da área de ciência de dados. E com toda certeza, o volume de dados que as nossas empresas hoje acabam computando no período de um mês aí é muito superior ao que a gente produzia na década passada em um ano. Então, sim, existe uma escalada absurdamente exponencial das informações da organização, e para que a gente possa lidar com tudo isso, a gente precisa de gente qualificada, de gente que entenda de estatística, que entenda de ciência de dados, mas não só pessoas, precisamos também de ferramentas que permitam que a gente trabalhe com esse volume todo de dados, né? Então, hoje nós temos bancos específicos, né, Data Warehouse, para quantificar tudo isso. Hoje a gente vai trabalhar com Big Data. Big Data vai passar a ser artigo de pequenas organizações, para vocês terem uma ideia de como as coisas vão começar a ser operadas. Eu imagino que o nosso maior desafio, no Brasil, pelo menos, é fazer com que a nossa população consiga se inserir nessa transformação. Caso isso não seja possível, eu imagino que as empresas vão acabar optando por modelos de automação ou por terceirização das operações em lugares onde haja mão de obra para tal. Aproveitando essa questão da transformação digital, ela pode
evidenciar problemas dentro de uma empresa que antes eram negligenciados? Sim, mas na via inversa também tem o poder de esconder muitas coisas que antes eram evidenciadas. Tá? Então, assim, quando você trabalha com um volume muito grande de informações, você corre o risco de ter alguns vieses de interpretação dessas informações. Como eu te falei, correto é você sempre trabalhar apoiado com a perspectiva de profissionais que saibam lidar com esses dados e não cometam as falácias típicas das análises que não seguem criteriosamente o uso das ferramentas estatísticas, o uso de todo o conhecimento estatístico. Eu cansei de ver corporações que acabam cruzando dados paramétricos com dados não paramétricos, extraindo coisas e informações de onde não é possível computar. Tá? Então, a gente precisa de preparo para que as pessoas consigam lidar com esse tipo de coisa. Mas sim, é muito mais provável você identificar onde você está falhando quando você tem a informação. É muito mais provável você enxergar aquilo que não estava evidente antes quando o indicador está funcionando, quando você tem um número funcionando, quando você tem informação relevante e em quantidade suficiente para que você possa realizar análises mais contundentes. Sim, a perspectiva é de que melhore muito a percepção em relação daqueles problemas que você não conseguia visualizar antes de ter informação. Mas existe também a possibilidade de você se perder com tantos dados por conta de que ter o dado é fácil, o problema é você extrair a perfeita interpretação daquilo. É por conta disso que a ciência de dados é hoje uma das áreas que mais cresce dentro das corporações. Manipular os dados acaba sendo algo também muito fácil, né? Você manipula de forma errada, dependendo da pessoa, né, que está fazendo essa análise, ela pode manipular para o bom, para o ruim, para uma decisão errada também de mercado. Exato, que muitos dos gestores de alto nível das organizações não têm o domínio das técnicas estatísticas na acepção do termo, né? Eles não conseguem, não têm em sua formação o entendimento técnico de como esses dados precisam ser processados. Então, muitas vezes acabam passando batido em algumas interpretações que são entregues por um time que deveria ser um time de inteligência de dados ou inteligência em qualquer tipo de área específica, com a correta formação e com o cuidado que se deve ter nessa área. Vocês acham que as empresas elas estão ainda muito atrasadas em relação à transformação digital ou não? Elas já estão mais maduras, realmente estão mais aceitando, né? Na verdade, mais a parte de tecnologia, dos dados, de colocar o cliente realmente como um ponto focal dentro das empresas. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? O que eu tenho percebido no último ano para cá, de 2020 para cá, Léo, é que as empresas, elas querem os resultados. Falando de pequenas e médias empresas, elas querem os resultados e benefícios da transformação digital, mas elas nem sempre estão dispostas a passar pelo processo. Então, tem aí variadas áreas de vários empreendedores, empreendedoras que entram em contato querendo consultoria, mas eles não querem fazer mapeamento, eles não querem passar pela análise de riscos, eles não querem saber da maturidade digital da empresa. Eles querem passar pelos finalmente. Então, assim, eles têm muito interesse na parte de análise de dados e tomar decisões com base em informações que sejam mais consistentes, mas eles não têm interesse em organizar ali o campo, né, organizar a casa para depois ir realmente tirar benefício de algo que seja bem organizado e estruturado. Então, as empresas, elas estão aderentes, né, mais aderentes, elas estão vendo sentido e significado no uso da tecnologia. Muitas não sabem nem o que significa transformação digital. Então, é um termo que eu não diria elitista, mas é um termo que ainda está muito direcionado para executivos, empresas de porte maior, mas as pequenas e médias empresas elas já sabem que elas precisam de tecnologia por causa do choque da
redução de faturamento com aquelas que não se adequaram à realidade, não começaram a utilizar algumas ferramentas digitais para poder se manterem ativas de maneira assim mais consistente e adequada. Então elas estão aderentes, mas das experiências que eu tenho tido, a maioria quer só os resultados, não quer passar pelo processo inteiro. E aí entra meio numa coisa que eu chamo do pessoal que quer ser o fake digital, que aí eles querem dizer que trabalham com tecnologias inteligentes, que existem grandes pessoas por trás da ideia, né? Vários especialistas. O termo de cientista de dados ficou super popular, então hoje, independente que a pessoa tenha formação ou não, existem várias pessoas que estão assumindo o comportamento de serem cientistas de dados, não é o que deveria acontecer, mas acontece. Então, existe muita informação que não tem crédito suficiente, não tem validade, né, para que as pessoas consigam se embasar em alguma coisa para tomada de decisão. Então, o que eu tenho percebido do mercado das pequenas e médias empresas, até startups também, é que todas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Mas sim, tem ficado mais fácil de falar sobre isso, de falar sobre transformação digital com algumas delas, mas ainda é muito incipiente. Ainda falta conhecimento e ainda falta elas entenderem o que realmente é o significado da transformação digital. E normalmente eles vão arrastando isso para uma situação até chegar no extremo de que perdeu tanto dinheiro ou que não conseguiu faturar o que precisava para se manter ativo de alguma forma, que aí eles querem correr em desespero para tomar medidas emergenciais e isso não funciona, né, aí a médio e a longo prazo. Então esse é o cenário que eu tenho encontrado nos últimos tempos. A minha perspectiva é muito parecida, mas eu vejo também que tem uma questão que talvez as empresas estejam um pouco equivocadas, e não as empresas de modo geral, mas alguns gestores se equivoquem achando que a transformação digital ela é a solução para os problemas de base das operações da organização. Na verdade, o que a gente precisa entender é que é o seguinte, a transformação digital é uma mudança de paradigma tecnológico. Só que a mudança de paradigma tecnológico ela deve ser assumida pela organização a partir de uma transformação cultural e de processos da organização. Não adianta nada você instituir um sistema novo na organização se a sua organização não estiver preparada, adequada para rodar aquele sistema. Não adianta você contratar um software caríssimo para colocar na sua organização se os seus processos não estão transformados a ponto de conceberem ali, de adotarem aquele sistema. E aí, o que acontece? O que eu estou cansado de ver é a organização que contratou sistemas ERPs caríssimos, né? E quando eu digo caríssimos, é coisa de mais de 2 milhões de reais, compra, coloca, e após a implantação, percebe que os indicadores não se alavancaram daquela maneira que eles esperavam. Por quê? Muito simples, porque quando você vai olhar a base, os processos eles não estão ocorrendo, extraindo todo o potencial daquele sistema que o cara instalou, e, na verdade, o que ele fez foi uma meia transformação digital, né? Uma transformação digital onde apenas substituiu o papel que registrava a informação por um sistema informatizado, que agora ele poderia até coletar informação, emitir relatórios informatizados, ter um cockpit de PSC, controlar toda a estratégia da organização, mas não, ele não faz nada disso, ele só usa o sistema como se fosse um repositório de informações. E isso não funciona para dizer que nós estamos realmente fazendo uma transformação digital. Muito pelo contrário. A transformação digital tem que vir a reboque de uma transformação de consciência da organização como um todo e da reestruturação de seus processos. Se as ferramentas são incluídas em processos já existentes, ou então a organização tem que transformar os processos em função da ferramenta, a coisa não encaixa. O que precisa fazer em todo projeto que dá certo, eu assisto o mesmo padrão, é você refazer os processos, aquilo que a Rebeca tinha falado, né? As organizações geralmente não querem cumprir essa coisa de transformar internamente, querem que você chegue com software, instale, que a coisa saia rodando, não querem mudar a maneira como elas exercem o seu relacionamento direto com os seus clientes, e aí não funciona. Eu sempre comento, a gente não usa tecnologia a qualquer preço e a qualquer custo, porque isso traz mais prejuízo do que resultado no final das contas, né? Que é justamente o que você acabou de explicar e muito bem. Exatamente. Então, assim, antes de sair correndo para o ERP da moda,
né? Antes de sair instalando CRM, nossa, CRM é a coisa que menos funciona, que eu tenho visto. O pessoal instala, o comercial tem uma política ainda de anotar em caderninho, fazer as coisas, relacionamento corpo a corpo com o cliente, etc. O pessoal da base de atendimento é totalmente desconectado do pessoal do comercial. Nenhum dos dois extrai tudo aquilo que o CRM vai poder usar. Não adianta instalar o sistema porque acha que vai estar entrando no mundo digital. Se você não traz a cultura, né, de um processo onde o sistema na verdade, a ferramenta que viabiliza que as coisas sejam modificadas, e o sistema está adequado ao seu novo processo, se não o inverso, a coisa não funciona. É engraçado isso, que realmente é muito comum ainda ver esse tipo de coisa, né? De áreas que ainda não estão indo para o mesmo objetivo. Então, você tem, às vezes, a tecnologia, mas ela só está lá. Você só adquiriu, de fato, a tecnologia, mas ela não está realmente implantada, né? As pessoas não estão utilizando da melhor forma possível, entenderam por que tem que utilizar, né? Quais são os objetivos da empresa em ter esses dados. Às vezes, até já vi muito essa questão de vocês estão, então, monitorando o que vocês querem dado, porque se eu não atingir a meta... E pelo contrário, às vezes é para poder melhorar o processo, né? Então, é uma coisa que ainda é muito comum ainda, né? Então, Acontece muito de ter uma superestrutura tecnológica, várias ferramentas disponíveis e realmente os colaboradores não utilizam, muitas vezes não estão nem motivados para utilizar nenhuma ferramenta proposta pela empresa. E eles, às vezes, nem entendem porque deveria utilizar a ferramenta, porque ninguém parou para explicar para que realmente servia aquilo. Veio muito no vertical, né? De cima para baixo, pouca explicação, né? Pessoal, eu queria fazer a última pergunta aqui para vocês, que era em relação, vocês falaram um pouquinho aí do mapeamento, da análise de riscos, gestão de mudanças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo mesmo da transformação digital, se tem mais alguma etapa que inclui, né, esse processo, e quem são os responsáveis. Vocês mencionaram também que fazem aí a parte de consultoria, mas quem é a pessoa, o departamento realmente responsável pela transformação digital? É esse consultor, ele acaba pegando realmente para fazer o negócio acontecer, ou ele tem uma equipe, ou ele depende da empresa também, de estar todo mundo com cabeça aberta, com o mesmo pensamento. Como funciona isso na prática? Olha, a maioria das empresas contratam, né, consultores como se eles fossem mágicos para resolver problemas, e a primeira coisa que eu tenho para falar, que eu sempre comento com a maioria das pessoas, tanto em processo de consultoria e mentoria, isso aqui é um processo que eu entro, dou um direcionamento, ou você pode ver comigo algumas iniciativas que possam ser positivas para a tua estrutura, e a gente pode construir algo em conjunto, mas eu não vou ficar aqui para sempre, e eu não sou o gênio da lâmpada que vai trazer, né, algo para consertar do nada. Então, na minha visão, os responsáveis pela transformação digital são, em primeiro, né, a liderança, os fundadores, as pessoas que estão na alta gestão. Eles precisam abraçar a causa e precisam passar isso para os demais colaboradores. Então, eles estão ali diretamente ligados e sendo os principais responsáveis para fazer o aculturamento. A partir do momento que a liderança, os fundadores, todo mundo que está ali na parte de cima está envolvido e está realmente, né, conseguindo falar a mesma língua e tendo o mesmo propósito definido, aí você consegue trabalhar os colaboradores que estão mais no operacional. Então, a liderança, ela é uma das principais responsáveis. A consultoria, ela vem para te auxiliar no processo, né, de você fazer o mapeamento, de você identificar riscos, você talvez aí pensar em possibilidades de ferramentas que realmente possam agregar. Então, a consultoria, ela vem nesse sentido, mas ela não vem para resolver problemas de base, como o Christian já comentou anteriormente. O consultor, ele não pode ser o principal responsável dentro da empresa pela pessoa que tem que levantar a bandeira da transformação digital e fazer ela acontecer, porque se as pessoas não estiverem envolvidas, não vai acontecer. Independente que eu faça um mapeamento e chegue lá com uma proposta super inovadora e que faça sentido até com o que os fundadores estão pensando, se todos não estiverem aderentes, não vai funcionar, não vai adiantar e vai ser, às vezes, até desperdício de tempo de ambos os lados e desperdício de dinheiro para quem estiver pagando a consultoria e não estiver ali realmente engajado para fazer as coisas acontecerem. Então, falando de responsáveis, liderança, alta gestão, fundadores, todos estão diretamente ligados nessa responsabilidade. A consultoria é uma parte ali que vem para auxiliar e direcionar por um tempo.
Porque depois do papel do consultor, a empresa ela vai continuar existindo. O consultor é um pedacinho que chegou ali e vai sair, mas a transformação continua, a melhoria continua e as pessoas continuam, né? O negócio vai continuar andando. Então não tem como o consultor ser o principal responsável. É isso na parte da questão da responsabilidade. Beleza. Eu tinha perguntado também em relação ao processo, que vocês comentaram, né, em alguns momentos sobre mapeamento, sobre análise de risco, gestão de mudanças. Se teria mais algum item do processo para transformação digital, ou se geralmente são esses mesmos que vocês utilizam? A primeira coisa, né, quando entra para poder fazer a consultoria para transformação digital é entender o negócio, fazer algumas entrevistas para poder entender como que é o core do negócio, entender como que funcionam os processos. Aí o mapeamento de processos vem para identificar como que está hoje a situação atual, né? É um mapeamento muito crítico, porque às vezes, dependendo da área que você estiver conversando na empresa, alguém pode tentar florear, e na verdade não, a gente tem que chegar num papel de fazer um mapeamento que seja realmente fidedigno e consistente com a realidade. Nem sempre acontece, mas é o que deveria. Além de fazer o mapeamento de processos, você faz um estudo mercadológico para entender um pouco do público também, pelo menos no processo de consultoria que a gente toca de cá. Porque ao invés de só mapear processos, fazer sugestões a respeito dos processos que foram mapeados, a gente quer entender as tendências de mercado também para ver como contribuir de maneira estratégica com essas pessoas que nos procuram. Porque normalmente quem nos procuram aqui são pessoas que realmente não têm nenhum know-how, nenhum conhecimento ali na parte de tecnologia, na parte de modelo de negócios e estratégia de negócio. Então, além do mapeamento, a gente também faz uma análise mercadológica, né? A partir de toda essa estrutura, a gente monta um plano de ação definido ali com o que a gente achou de indicadores de mercado, o que a gente fez de análise de maturidade e também de risco, a gente leva em consideração a segurança da informação. E após isso, a gente parte para a parte de interagir com a equipe também, porque eu preciso pegar o planejamento que foi definido, mas eu preciso que essas pessoas façam parte da construção desse planejamento também, porque senão elas não vão aderir depois disso. Então, no meio do processo da consultoria, a gente segue esses passos, e a parte do aculturamento, a gente tem workshops de incentivo, a gente também tem treinamentos, e muitas vezes precisa, dependendo do setor, fazer um encontro que não seja tão impessoal, tá? Muitas vezes não funciona só um treinamento e um workshop, às vezes precisa um encontro, uma entrevista, para que, se for uma empresa um pouco maior, que o financeiro entenda o que vai acontecer ali com o financeiro, que o atendimento entenda o que vai acontecer no atendimento, que o comercial entenda o que vai acontecer no comercial. Então, às vezes, você tem ainda que fazer um trabalho junto com a empresa de levar um aculturamento, falando do propósito da empresa, mas também levar um aculturamento mais direcionado, porque cada área acaba atuando com ferramentas tecnológicas diferentes e nem sempre elas se conversam, e aí a gente tem que ter um trabalho um pouco mais dedicado para causar uma boa experiência para esse colaborador. E feito tudo isso, Léo, no final das contas, todo esse mapeamento, esse planejamento, esse aculturamento, ele é direcionado para aquilo que a gente consegue fazer de melhor na experiência do usuário, né? A experiência do cliente lá na ponta. Então, existe toda uma estrutura aí por trás que é feita para causar a melhor experiência possível na ponta. Bastante gente envolvida, normalmente, na experiência que a gente tem aqui das pequenas e médias empresas. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Como sempre, a gente pede aqui algumas dicas para vocês, para deixar aí para o pessoal que está escutando a gente. Christian, se você tiver algumas dicas aí para deixar. Vou citar 3 livros que eu acho essenciais aqui para quem vai trabalhar mudança organizacional, tá? O primeiro deles é o livro do Ruben Bauer, é um livro já antigo que fala sobre gestão da mudança, o título é Gestão da Mudança, Causa e Complexidade nas Organizações, editora Ática. Depois vão para os meus colegas, um livro dos meus colegas são estrangeiros, na verdade, são grandes pesquisadores da área de BPM, Business Process Management, que é gestão de processos, né? Então, é o livro Manual de BPM, Gestão de Processos de Negócio, do Jean Van Broek e do Michael Roseman, trazido para o Brasil, né, pelo pessoal da BPMP há alguns anos. É um livro que está disponível pela Bookman. E, por último, um livro também de gestão de processos, que, né, quando a gente fala de transformação digital, não tem como fazer sem mexer em processo,
dos meus amigos Leandro Jesus e André Macieira, fundadores da Elo Group. O Leandro hoje não está mais na Elo, mas foi um dos pensadores desse livro, que é o Repensando a Gestão por Meio dos Processos, como o BPM pode transformar negócios e gerar crescimento e lucro. Eu preferi não fazer propaganda própria, mas quem quiser ver alguma coisa que eu escrevo, que sempre tem algum artigo científico aí legal, é só procurar por Christian Ganser, que vocês vão encontrar os meus artigos. É isso aí, Leonardo. A gente deixa, né, na verdade, essas dicas e os links tudo dentro do nosso site também, então pode deixar que eu vou deixar seus artigos lá também, para o pessoal que quiser acompanhar. Rebeca, você tem dicas aí para o pessoal também? Como a gente falou bastante de pessoas, né? Essas pessoas, todas elas dentro de uma empresa, seja a liderança, colaborador, até o cliente, fazem parte do processo de transformação digital, e sem elas, a maioria das coisas não vai dar certo, principalmente falando aí de inserir novas tecnologias. O livro que eu tenho para indicar é o Soft Skills, tá? Soft Skills, Competências Essenciais para os Novos Tempos, da Literary Books. Por que eu indico esse livro? Porque como a gente tem que lidar com um turbilhão de informações agora, e a gente está lidando com uma nova era, com pessoas que precisam ter comportamento, gestão que precisa ser diferenciada, esse é um livro, assim, que vocês precisam guardar aí na cabeceira, porque ele é transformador e ele vai mostrar a importância de ter habilidades direcionadas para a inteligência emocional. Então, acho que ele facilita muito a questão de aderir ao novo e também a mudança de comportamento. Soft Skills é o livro, assim, que eu gosto muito, que eu indico, tanto em mentoria quanto em consultoria. O outro livro que eu vou deixar aqui para vocês, só esses dois. Esse outro é um livro muito querido que fala sobre essencialismo, que é a disciplinada busca por menos. Ele fala como você dá foco para aquilo que realmente importa. E a gente fazendo uma analogia direta com a transformação digital, é interessante você ter foco, é interessante você estar alinhado ao propósito, e é interessante você entender que fazer muito mais nem sempre significa que você está trazendo algo positivo e de impacto positivo. Então, Essencialismo, ele é um livro que direciona as pessoas, e eu sempre indico ele também por conta disso. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas dicas de vocês. É bom que o pessoal vai ter bastante livro aí para ler. E quero agradecer a presença de vocês aqui no episódio de hoje. Foi muito legal, foi muito profundo aí o nosso assunto sobre transformação digital. Já fazia um tempo que eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, agradecer. Obrigado, Rebeca, pela participação. Obrigada, Léo. Obrigada, Christian, por você estar aqui também. Foi ótimo conhecer vocês e conversar um pouquinho sobre um assunto que eu adoro bastante. E é isso, vamos tentar falar mais e divulgar aí sobre transformação digital para a galera. Valeu, gente. Valeu, Christian. Obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite e espero poder ter ajudado um pouquinho na compreensão de alguns desses assuntos. Maravilha, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @escopocast no Facebook e Instagram.